Bom, agora a gente teria esse exemplo 6 aqui. Eu não vou resolver ele no detalhe no quadro agora de novo, vocês podem fazer ele em casa, né, até para praticar a questão de solução de equação diferencial. Tá? Ela também é uma equação diferencial de segunda ordem, né, similar ao exemplo anterior. No caso aqui a gente também tem um degrau de entrada, só que esse degrau não é unitário. Né? A gente tem uma amplitude aqui 0,1 multiplicando essa função de degrau. Né? Então, esse degrau, diferente do caso anterior, ele vai de 0 até 0,1, né, no tempo zero. E a gente tem essa equaçãozinha aqui. Tem uma peculiaridade aqui que a entrada está sendo derivada também. Né? Isso não é muito problema, né? Mas vocês podem resolver ele em casa. Tá? Eu vou dar a resposta final. Outro detalhe que vocês têm que cuidar aqui também é que nesse problema ele tem uma condição inicial, né, que é diferente de zero. Então, o x de zero, nesse problema é 0,01. Né? A gente vai voltar em problemas parecidos com esse, né, principalmente em sistemas mecânicos, porque essa equação diferencial ela é muito similar a um modelo bem simplificado aí de suspensão veicular, tá? Que é o que eu estou colocando aqui. E nesse caso, né, excitado por um degrau de amplitude 0,1. O que seria isso nesse modelo mecânico físico, né, da suspensão? Você poderia estar modelando a suspensão num veículo quando o mesmo ele está subindo numa calçada de 0,1 metros de altura. Né? A calçada teria esse perfil igual do degrau que a gente está comentando. Né? O degrau não tem amplitude de 1 metro, né? Ele tem amplitude nessa simulação de 10 centímetros, 0,1 metros. Né? Se vocês fizerem o cálculo aqui da resposta via transformada de Laplace, né, e fizerem tudo certinho, vocês vão conseguir um x de t, né, com essa equaçãozinha aqui, né, 0,1 mais 0,23 exponencial menos 2t, menos 0,32 vezes exponencial menos 3t. Né. Então a gente tem uma constante aqui, que é 0,1, e uma soma de dois termos exponenciais, né, um positivo e um negativo. Né. Esses termos exponenciais, normalmente eles tendem a zerar, né, conforme o tempo vai passando, por causa do termo negativo aqui. Né. Conforme o tempo t vai tendendo ao infinito, esses exponenciais fazem esses termos zerarem. Então, eventualmente, aqui vai sobrar o quê? Esse 0,1 de resposta. Pensando no caso da suspensão veicular, o que isso significa? Né? Significa que o carro, depois que ele sobe na calçada, ele tem uma dinâmica na resposta da suspensão, né? E depois de um tempo sobra esse 0,1 metros, porque o carro subiu de nível de 0 para 0,1. Né? Então a gente pode mostrar isso graficamente, né? Aqui a gente plotou esse gráfico usando, né, o software Octave para isso, né? É só você pegar essa expressão, substituir valores de tempo e mostrar o gráfico aqui. Né? Vocês podem fazer isso para consultar se a sua solução também está correta. Então a gente tem esse tipo de resposta, né? Então a partir do tempo t igual a zero, o sistema vai subindo, né? Subiu o degrau. A suspensão ela tem esse tempo de resposta, né? O carro, assim que ele sobe o degrau, é como se o chassi tivesse uma subida acima do 0,1, ele começa a sentar e descer até 0,1 metros, né? Quando o sistema entra em regime aqui. Tem uma característica diferente nessa resposta, se você olhar, que o x de t ele começa em 0,01 aqui. Por quê? Por causa da condição inicial do nosso problema, né, que eu tinha comentado lá no slide anterior. Né? Então, resolvam esse problema em casa, né, só para praticar, né, o uso da transformada de Laplace. Né? É um exemplo bem simples aí de se resolver também. Agora a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, né, que é um outro teorema da transformada de Laplace que vai ser útil, né, em alguns casos aqui na nossa solução de equações diferenciais, que é o teorema de defasagem no tempo. Né? Eu estou colocando aqui de forma gráfica, né, uma função f de t qualquer, né? Aqui é uma funçãozinha oscilatória com amortecimento, né? Então ela oscila, mas ela vai decaindo a amplitude conforme o tempo vai passando. E aqui em vermelho a gente tem uma função, uma versão defasada dessa função f de t. O que eu quero dizer com defasada? Quer dizer que ela começa a acontecer num tempo diferente, né? Não em 0 segundos. No caso aqui ela está começando em A. E antes disso ela é toda nula. Né?
Como que a gente representa essa f de t defasada, né? Se o atraso de tempo é a segundos, igual a gente está colocando no gráfico aqui, essa função de f de t pode ser representada por f de t menos a. Né? Isso representa essa defasagem de tempo na função. Por quê? Né? Porque a função em azul, em 0 segundos, ela começava a responder, certo? A função em vermelho, ela começa a responder a partir de a segundos. Mas a função é exatamente a mesma, né? Por que a gente tem essa representação f de t menos a? Porque a função azul ela começa a responder a partir de 0 segundos, a função f começa a responder a partir de 0, do argumento 0. A função f defasada também tem que começar a responder a partir do argumento 0. Quando que é o argumento dessa função em vermelho aqui vai ser 0? Quando o t for igual a a. Né? Então, por isso que a gente tem essa representação defasada aqui. Ela passa a responder a partir de a segundos nesse caso. Né? Então, sempre que você quiser representar uma função qualquer, pode ser um degrau, um delta de Dirac, uma rampa, qualquer coisa, defasada no tempo, é só trocar o t por t menos a defasagem em segundos ali. Né? Então, por que isso aqui é importante? Né? Porque em alguns casos a gente vai querer representar entradas que elas não estão acontecendo a partir do tempo zero. Né? Isso pode acontecer bem comumente ali. Né? E é o que a gente vai utilizar aqui. Né? Vou dar mais um exemplo mais simples, né? Mais prático, que a gente já tem utilizado, que é a função degrau aqui. Então, seguindo a mesma lógica, né? a gente representava a função do degrau unitário como u de t, a função degrau unitário defasada em a segundos vai ser, nessa lógica, u de t menos a. Né? A função degrau original, então, é essa em azul aqui, que vocês estão vendo. Ela começa a partir de 0 segundos. E a função u de t menos a, defasada em a segundos, começa em a aqui, um pouquinho depois da função em azul. Né? Então, por isso que a gente fala que ela é defasada. A função u de t, que tem a definição comum, né? Ela é 0 para t menor que 0 e ela é 1 para t maior que 0, certo? Então, a função u de t menos a defasada, ela passa a ser 0 para t menos a menor que 0 e 1 para t menos a maior que 0. Ou, mesma coisa que ela ser 0 para t menor que a e 1 para t maior que a. Né? A definição é equivalente aqui. O que a gente precisa saber agora? Né? Essa defasagem aqui a gente está analisando no domínio do tempo. Como que isso se traduz no domínio de Laplace? Né? A gente não vai definir isso com detalhes agora, fazer a definição detalhada, mas a defasagem no tempo aqui, para deduzir ela, né, a gente tem que a função defasada, f de t menos a, ela é exatamente a mesma coisa que f de t menos a vezes uma função degrau também defasada de t menos a. Por que isso aqui é igual a isso aqui no lado direito da nossa expressão? Porque a função degrau ela é sempre 0 e ela passa a ser 1 a partir do seu argumento ser 0. Né? Como ela é 1 a partir do argumento 0, isso aqui na esquerda passa a ser exatamente a mesma coisa que isso aqui na direita. Por que a gente usa isso aqui também? Porque às vezes a função f ela é definida para tempos menores que 0. Né? E no nosso caso aqui a gente não está interessado nesse tempo negativo. Né? Então por isso que a gente multiplica o f de t menos a por u de t menos a também. A gente tem uma equivalência aqui. Se a gente fizer a transformada de Laplace desse termo todo aqui, no lado direito, né, que é equivalente a f de t menos a gente consegue essa expressão que é o teorema de defasagem do tempo. Né? De novo, né, a gente não vai aqui deduzir essa equação, né, vocês podem fazer isso em outras disciplinas, mais correlatas a esse tipo de prática, mas a gente vai aplicar esse teorema para alguns casos mais físicos aqui. Né? Então, a transformada de Laplace de f de t menos a vezes u de t menos a é igual a exponencial de menos a vezes s vezes f maiúsculo de s. O que é esse f maiúsculo de s? É a transformada da função f normal, sem o atraso de tempo. Né? Então, isso aqui vai ajudar a gente, principalmente nesses casos onde a nossa entrada, nossa função forçante, ela não está acontecendo no tempo t igual a 0. Né?
O que essa expressão aqui traduz para a gente em miúdos, né? Ela traduz que a transformada de Laplace de uma função defasada de A segundos é simplesmente a multiplicação da transformada da função sem a defasagem, que é o f de s, pela exponencial de menos a defasagem em segundos vezes s, que é esse termo primeiro aqui. Então, como eu disse, isso aqui vai facilitar a nossa vida nesses casos onde a entrada tem que ser atrasada de alguns segundos.